Então, imagina aqui como é que é esse sistema de alarme que é ativado no meu corpo, que está super ativado na enxaqueca, e o que é que tem a ver com os pensamentos? Se eu tenho uma ameaça física, por exemplo, aqui na imagem de um leão, ou uma ameaça psicológica, emocional, aqui eu coloquei uma figurinha de uma menininha recebendo bullying. As duas ameaças, elas ativam o sistema de alerta da gente, do corpo. Uma foi uma ameaça física, outra foi uma ameaça emocional. Mas o caminho que elas vão é o mesmo, vai ativar o mesmo sistema, o sistema de alerta do corpo da gente. Que sistema de alerta é esse? É do cérebro primitivo, é o sistema de dor e medo. Dor e medo. E o que é que ele provoca? Ele provoca novos sintomas ou piora os já existentes. Se eu estou com uma crise de enxaqueca e começo a pensar que é um tumor dentro da minha cabeça, eu vou começar a ficar com medo daquilo. E o medo gera mais dor, que gera mais medo, e a gente entra nesse ciclo de dor e medo. E o medo é o combustível que faz a dor perpetuar, a dor da enxaqueca. Então, exatamente aqui essa figura que eu estou mostrando, do ciclo de dor e medo. Eu tenho medo da dor, eu ativo o sistema de perigo de novo, e o cérebro intensifica o sinal de dor. Com mais dor, eu fico com mais medo, e eu fico aqui nesse ciclo. Então, existe um modo, que é o modo quebrando o ciclo de dor e medo, que a gente vai liberar segunda-feira para vocês. Então, são 3 princípios do curso Raízes. O primeiro princípio foi liberado essa semana, que é você entender a doença enxaqueca, os sinais, os sintomas, as fases, os tratamentos existentes, a enxaqueca na mulher, na menstruação, na gravidez, na menopausa, a enxaqueca vestibular. Então, essa primeira base para você entender, para a gente ter realmente fundamento para passar para o segundo princípio, que é você no comando, quebrando esse ciclo de dor e medo. Então, você vai aprender umas técnicas do reprocessamento cerebral da dor, que a principal delas é o rastreamento somático. E a gente também vai ter os plantões de dúvidas. Já na próxima quinta-feira, dia 20 de outubro, a gente já tem um primeiro plantão de dúvidas ao vivo, que é o que vocês tiveram dúvida desses 2 primeiros princípios, tá bom? Então, a gente vai aprender a quebrar isso, esse ciclo de dor e medo. E o que é que tem a ver os pensamentos? Que os pensamentos, eles também têm o poder de ativar esse sistema de alarme, que já está hiperativo. A mente se prepara para aquilo, o corpo se prepara para aquilo que a mente projetou. Se minha mente pensa em coisa negativa, se eu penso que essa crise de enxaqueca vai durar 3 dias, meu corpo começa a se preparar para isso. É uma coisa inconsciente, ele começa a liberar já as substâncias. Então, esses pensamentos de catastrofização, eles estão alimentando o cérebro para gerar mais medo. Faz sentido aqui? Então, vamos seguir. Se os pensamentos, eles podem ativar o sistema de alerta, os pensamentos, eles podem desativar esse sistema. Olha que legal. Então, eles são uma ferramenta para a gente manejar a dor. Eles são o volume, que a gente não falou do sistema límbico, do sistema emocional. Eu posso amplificar esse volume, deixar ele bem alto, ou eu posso diminuir esse volume, tá bom? Então, a gente vai fazer um exercício, tá? Se lembra que eu pedi para vocês terem papel e caneta? Aqui vai um exercício, vocês também aqui do Instagram. Vamos fazer esse exercício junto com a turma? Vamos lá? Vamos para o exercício. Responde aqui para mim, responde para você, né? Isso responde para você. Quais são os pensamentos de catastrofização que você tem em relação à enxaqueca? Todo mundo tem isso, tá? É uma coisa normal. O que a gente quer é quebrar esse ciclo, a gente quer sair dessa ruminação. Então, na hora da crise, o que é que passa na minha cabeça? Escreve no papel esses pensamentos. Será que eu penso que não é enxaqueca, que é outra coisa mais grave? Será que eu fico me colocando para baixo? Tá vendo? Nada do que você faz é bom. Você é muito ansiosa, por isso que você tem crise de enxaqueca. Você mesmo se coloca para baixo, né? A questão do crítico interno, aquela vozinha que fica falando com a gente, a urucubaca. Então, quais são esses pensamentos de catastrofização que você tem em relação à enxaqueca?
Segunda pergunta. Quais os comportamentos de evitação que você está adotando? Quais são as coisas que antes você fazia, que hoje você não faz por causa da enxaqueca? Porque as crises estão muito frequentes. E eu não faço querendo me proteger da dor. Porque eu estou evitando aquilo porque eu não quero sentir dor e faz sentido na minha cabeça isso. Escreve os comportamentos de evitação, por exemplo, eu gostava aqui, uma aluna do curso falou assim, eu gostava de caminhar, né? E a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre a questão do limiar e dor e como voltar a caminhar, tá certo? Ela mora em Minas e é muito quente, ela gosta de fazer trilha e as crises de enxaqueca estão perturbando muito ela. Então, deixei de fazer a trilha por causa da enxaqueca, isso é um comportamento de evitação. Deixei de sair com meus amigos à noite por causa da enxaqueca. Deixei de ir para a escola, tem gente que para os estudos, não consegue terminar a faculdade. Teve uma pessoa que falou assim, é um advogado, que sempre se sentia inferior aos amigos quando estava com a crise de enxaqueca, porque não conseguia acompanhar as conversas mentais dele, porque na crise todo o cérebro está ativado. Na crise, teu cérebro ele diminui a capacidade cognitiva em 43%. Se você está no seu pique 100%, numa crise de enxaqueca, você cai 43%. Então, o que é que eu estou fazendo de comportamento de evitação, querendo me proteger da dor? Lista aí. Isso, isso, isso. Está funcionando essa estratégia? Ou não está funcionando? Você está começando a notar que você está vivendo dentro de uma bolha de isolamento? Porque eu não posso mais sair, eu não posso fazer minha caminhada, eu não posso sair com meus amigos, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Então, o cérebro da gente, ele começa a etiquetar. Ele gosta de rotular as coisas, porque ele gosta de padrão. Porque assim, ele gasta menos energia. Então, uma vez que você etiquetou, e se você reforça aquele comportamento, ele sempre vai atrás daquilo, reforçar aquela via neural. Então, por exemplo, banana. Eu não posso comer banana. Será mesmo? Mas você etiquetou que não podia. Eu não posso mais fazer minha caminhada, eu caminhava, por exemplo, eu corria 10 quilômetros, agora eu não posso. Aí eu etiquetei. Então, a mente da gente não pode ficar limitada a essas crenças que a gente coloca. Eu acredito muito que o ser humano, toda pessoa que está aqui, ela tem uma missão de vida. Tá? Você não está aqui sem razão, não. Então, para você exercer essa sua missão de vida em toda a sua plenitude, você tem que ampliar a sua cabeça, as suas ideias. Então, aqui a gente vai ver reflexões que vão ampliar mais. É uma coisa de refletir, de ver qual é a missão aqui que eu estou fazendo. Como eu controlando a minha enxaqueca, eu vou conseguir exercer tudo aquilo que eu posso ser. Porque eu tenho minha missão, você tem sua missão, cada um daqui tem a missão, eu acredito muito nisso. E eu acredito que o cérebro do ser humano é algo irrestrito, ele pode fazer tudo que ele quiser, contanto que ele tenha foco e determinação. Mas eu tenho crise de enxaqueca, é muito ruim para mim, eu não estou conseguindo fazer. Eu sei que a gente se encontra nesse lugar, né, de desesperança, mas a ideia aqui é sair desse lugar de desesperança e ir para frente. Vamos aprender coisas novas, vamos se empoderar, tá bom?